O exercício pede para demonstrar que o segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos, ou seja, nesse caso aqui, o segmento MN, né, que une os lados não paralelos de um trapézio, é paralelo às outras bases, ou seja, as duas bases, né, a base maior e a base menor. Aí ele dá uma sugestão que é para mostrar que, então, o segmento MN é a média aritmética das bases, A mais o vetor AB mais o vetor DC dividido para 2. Então, usando vetores, é super simples de demonstrar. É difícil de iniciar, talvez por onde iniciar, mas uma vez tendo a ideia por onde iniciar, a resolução sai muito rápida. Enquanto que se a gente fosse usar, observe que a gente não tem medida alguma, né? Então, talvez por semelhança de triângulos, a gente teria que chegar a algum valor. E assim não, assim a gente vai usar apenas vetores. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui o que a gente quer provar, né? Então, provar que MN, o vetor MN é paralelo ou segmento, né? Se o vetor MN é paralelo à base DC e paralelo à base AB, então o vetor que forma os segmentos também vai ser. Então é paralelo à base AB, base maior nesse caso, e MN também é paralelo à base DC. Observe que ele não pede para provar que MN é a média aritmética. A gente vai usar isso a nosso favor. Então vamos botar aqui demonstração. Eu vou copiar apenas o trapézio, para a gente rabiscar em cima desse trapézio e colar ele aqui embaixo. Bom, o que eu vou fazer então? Eu vou usar vetores e vou tentar escrever MN usando o vetor, por exemplo, AB, BM, AM. Como eu vou enxergar de duas formas. A parte de baixo aqui, então eu dividi em dois trapézios, na verdade. Então o trapézio de cima e o trapézio de baixo. Então eu vou traçar um segmento que une os pontos A e M e vou formar um vetor aqui. Então aqui eu tenho o meu vetor AN. Se eu formar então agora o vetor AB, e também o vetor BN, o que a gente pode observar usando a adição de vetores? Eu posso dizer que o vetor AN é a soma vetorial do vetor AB com o vetor BN, como a gente já definiu em aula, né? Se eu tenho três vetores, termina um, começa o outro, aí o início de um no início do outro e a extremidade lá no fim. Então, esse vetor em vermelho, eu vou chamar de W, por exemplo, esse aqui de U e esse aqui de V. Então, W é a soma de U com V. Então, se eu observar aqui, o vetor AN, que é esse aqui pontilhado, é a soma vetorial de AB com AN. Então, eu posso concluir isso, que o vetor... Opa, estava com verde aqui. Que o vetor AN é a soma vetorial de AB com BN. Só que se eu olhar pelo lado de cima também, nesse mesmo trapézio que eu formei novo aqui embaixo, né? Nesse mesmo trapézio aqui que eu vou botar dentro desse retângulo vermelho aqui, amarelo aqui, ó, esse trapézio de baixo, ABNM, o que acontece? Eu posso escrever o vetor AM também como uma soma vetorial de AM e MN. Eu vou botar em vermelho aqui, ó. Se eu pegar agora o vetor AM e o vetor... Deixa
Eu não quero botar em pontilhado aqui. Vamos ver se eu consigo. Se eu pegar esse vetor aqui agora, então o vetor AN, observe que o início dele é no início aqui do AM e a extremidade na extremidade aqui do MN. Então ele também é a soma e AN é a soma de AM com MN. Se a gente prestar atenção na sugestão que ele disse, né, que MN é a média aritmética de AB, então eu vou tentar encontrar o vetor MN aí. Por enquanto, vamos deixar assim. O que eu encontrei? Duas equações, digamos assim, né? Equações não, porque não tem incógnita, né? Mas duas igualdades. E aí, se eu observar, eu tenho a N e a N aqui. Eu posso igualar essas duas equações. Então, igualando. Por que eu posso igualar? Né? Porque é a N e a N. Essas duas igualdades aqui são equivalentes. Então, eu posso escrever como AM, eu vou botar essa daqui porque eu quero isolar o MN, tá? Então eu já vou fazer de propósito. AM mais MN é igual a AB mais BN. Como eu quero isolar, pela sugestão que ele deu, o MN, né, que é o segmento aqui, né, o vetor que une os pontos médios, eu vou fazer o seguinte, então, eu tenho que MN é AB mais BN. Né, se eu somasse o oposto de AM dos dois lados, né, o menos AM aqui e o menos AM aqui, vai cancelar o AM, vai ficar só o MN. No fim das contas, eu estou isolando o MN e vai aparecer o menos AM do outro lado da igualdade, como a gente faz com as operações nos reais. Eu posso fazer isso automaticamente. Então aqui esse AM aparece desse lado aqui, diminuindo. Eu não preciso mostrar aquela operação ali. Não preciso ser tão rigoroso. Que geometricamente era difícil de ver, né? Vamos ver, o MN é AB mais BN menos o AM, menos esse vetor aqui, ó. Isso não é tão fácil de ver geometricamente, né? Bom, o que acontece agora? Tá, eu encontrei uma equação para o MN. Eu vou fazer a mesma coisa agora nessa parte de cima do trapézio. Então eu vou colar essa figura aqui embaixo e vou fazer a mesma equação para a parte de cima. Bom, o que acontece agora? Eu vou traçar, então, uma diagonal aqui. Então, eu estou olhando para o trapézio MNCD. E vou pegar esses vetores aqui. O vetor MN e o vetor, NC. Bom, o que eu tenho novamente? Que o vetor MC é a soma, né, de MN com NC. É MN mais NC. Só que se eu olhar agora para o vetor aqui de cima, se eu pegar aqui esse cara em amarelo, esse vetor e esse vetor aqui, ó, o vetor em vermelho, que é o MC, ele também é a soma vetorial, só que agora de MD mais DC. MD mais DC. Bom, novamente, eu tenho uma igualdade, né? Eu vou ficar com MN mais NC é igual a MD mais DC. Como eu quero isolar o MN, né, para poder igualar com a outra equação que a gente já fez, eu tenho que MN é igual a MD mais DC menos NC.
Então eu tenho essa equação. Essa equação aqui eu vou chamar de 2. E essa equação de cima eu vou chamar de 1. E aí o que eu vou fazer? Vou resolver, vou somar essas duas equações. Então, de 1 mais 2, opa, só que eu vou escrever como se fosse a equação 1 aqui, mn, que era igual a AB mais BN menos AM, né? Ali em cima a equação, ó. AB mais BN menos AM. Mais essa equação 2 aqui, que eu vou colocar aqui embaixo. Então, mais MN, MD, mais DC menos NC. Tudo vetor. Então, se eu somar, então, um vetor mais ele mesmo dá duas vezes, né? Ou seja, eu amplio esse vetor, eu mantenho direção e sentido, mas ele fica multiplicado por 2. Ele vai ter o dobro do tamanho. E aí a gente pode perguntar, tá, o que cancela aqui? A princípio não cancela nada. Ó. A hora que eu somar, isso aqui não vai cancelar nada. Então vai ficar... A gente vai ver que vai ter alguns... Esse menos AM aqui, por exemplo, com o DC ou com o MD, a gente vai poder cancelar, tá? Mas vamos voltar, vai ficar AB mais BN menos AM mais MD mais DC menos NC. Só que se a gente for olhar lá em cima no trapézio, eu vou colocar ele aqui embaixo para a gente não precisar ficar subindo e descendo a tela. Não precisaria do desenho, tá? Mas o que acontece? Ó? M é ponto médio, então, mas M é ponto médio de AD. O que significa? Então, o vetor AM é igual ao vetor MD. Então, o vetor AM é igual a MD. Então, se eu tiver um positivo e outro negativo, eu posso cancelar, né? E a mesma coisa acontece e N é médio de BC. Ou seja, BN é igual a NC. Esse cara é igual a esse aqui. E aí, o que acontece? Ah, peraí, Antônio. AM é igual a MD. AM, só que o AM está negativo. Esses dois são iguais, mas um está positivo e o outro está negativo. Cancela. O BN é igual a NC. Aqui o BN está positivo e aqui o NC está negativo. Esses dois caras. Então, se eu trocar isso aqui ó, por BN, né? Se eu vir aqui e colocar aqui BN, vai ficar BN menos BN, também vai cancelar. Logo, eu vou ficar com a seguinte expressão. 2MN é igual a AB mais DC. E aí, eu posso dividir ambos os lados da igualdade por 2. Eu não demonstrei nada ainda do que ele pediu, mas a gente conseguiu chegar na sugestão dele. Então, a gente tem que MN é 1 meio de AB mais DC. Que era a sugestão que eles, mostre que isso aqui acontece. Bom, aí agora eu quero mostrar, na verdade, o que ele pediu, né? A prova é que MN é paralelo a AB e paralelo a DC. É isso que a gente quer mostrar. Ó. Essa é a nossa demonstração. Então, o que significa, né, ser paralelo?
Bom, das definições de paralelismo, significa que MN, por exemplo, é um múltiplo de AB, é um K vezes AB. Se eu conseguir mostrar isso, eu mostrei que MN é paralelo a AB. Se eu conseguir mostrar que MN também é um múltiplo de DC, um número vezes DC, eu também mostro que MN é paralelo. Então, na verdade, está quase aqui. Ó. Se eu conseguir tirar esse DC, fazer aparecer um AB, isso aqui vai dar um número vezes AB, eu mostro que ele é paralelo. Essa é a questão. Bom, o que acontece? Para ser trapézio, deixa eu colar aqui embaixo porque ali já está poluído. Para isso aqui ser um trapézio, não tem jeito, né? Um trapézio tem que ter as bases paralelas. Então, mas todo trapézio tem, eu posso dizer, dois lados paralelos ou tem as bases paralelas. Ou seja, isso é da condição de ser trapézio, tá? O DC é igual, é um múltiplo de AB. Por ser paralelo, ele só difere no tamanho. É um DC é um K vezes AB. Tá? Só antes de eu botar isso aqui, na verdade, eu tenho que dizer o seguinte. Então, eu falei que eles eram paralelos, né? Ou seja, DC é paralelo a AB. Então, se eles são paralelos, um é múltiplo do outro. Então, eu posso dizer que DC é um múltiplo de AB. E aí eu vou lá naquela equação que eu achei da demonstração e vou substituir. Mas MN é 1 meio de AB mais DC, que foi que a gente chegou. E esse DC eu vou trocar por um múltiplo de AB. Então, isso vai me dar que MN é 1 meio de AB mais 1K vezes AB. Observe que DC é um múltiplo de AB. Aí eu posso botar o AB em evidência. Então, eu vou ficar aqui MN é 1 meio de 1 mais K, né? E o AB eu vou botar em evidência. Só que 1 mais K eu vou chamar de um K maiúsculo. Poderia chamar de uma outra letra. Então, MN é um K maiúsculo. Ó, posso, na verdade, antes de eu fazer isso, eu vou botar assim, ó, acho que fica mais óbvio. Deixa eu tirar esse K por enquanto. Então, MN é 1 mais K sobre 2, para não ter que fazer duas vezes, vezes o vetor AB, né? Posso falar vezes porque isso aqui é um escalar. Como isso aqui é um número, né? Isso aqui é um número. Eu posso chamar de um K maiúsculo. Então, isso aqui, MN é um K que multiplica AB. Logo, MN é paralelo a AB. Mostramos, então, que se eu tenho um trapézio, aqui não está bem um trapézio, né? E eu pego os pontos médios e uno esses pontos médios, significa que esse segmento que eu vou encontrar é paralelo a essa base aqui. Agora falta mostrar que é paralelo a essa daqui. Bom, aí é análogo, é a mesma coisa que a gente fez, ó, vou até fazer do lado, só para mostrar que é a mesma coisa. Agora eu faço o seguinte, ora, se DC é paralelo a AB, então AB é paralelo a DC, ou seja, então AB é um múltiplo de DC. E aí, ao invés de trocar o DC, eu vou trocar o AB agora. Então, eu vou ficar aqui MN é 1 meio de DC mais DC. Troquei o AB, aqui tem um K, KDC. Então, MN é 1 meio. Se eu botar o DC em evidência, vai ficar K mais 1 DC. Aí eu posso chamar esse K mais 1 sobre 2 de um novo K, né?
MN é um K vezes DC. Ora, mas se um vetor é múltiplo, isso aqui significa múltiplo, tá? Múltiplo. Então, se um vetor é múltiplo do outro, logo, MN é paralelo a DC também. Ou seja, a outra base do trapézio. E aí a gente concluiu, então, mostrou que se eu tenho um trapézio, né? E pego os pontos médios dos lados não paralelos e uno esses dois pontos, o segmento que eu obtenho é paralelo às outras duas bases. É isso que ele pediu para demonstrar. Então, está aqui. A gente pode concluir, né? Como a gente colocou separado. Sendo assim, MN é paralelo a AB e MN é paralelo a DC. E vamos observar lá em cima se era só isso que ele pedia, se não tem mais nada a ser demonstrado. Demonstra que o segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos em um trapézio é paralelo às bases. E sua medida é a média. Então a gente primeiro mostrou, na verdade, né, que a medida do MN é a média aritmética das bases e depois concluiu que era paralelo às bases. Então é como se fosse ao contrário, né? A gente primeiro demonstrou isso, ele pedia primeiro que era paralelo para depois a média aritmética. Então a gente demonstrou e então a gente pode até colocar aqui embaixo, né? Para ficar bem é paralelo, né? E MN é meio de AB mais DC.